que é um dos conceitos mais, digamos assim, maltratados na nossa linguagem atual. Coitado do trabalho. Nós temos um tempo enorme da nossa vida dedicado ao trabalho, calcula-se que é mais ou menos 1/3 da nossa vida, do nosso tempo de vida, dedicado ao trabalho. E ele é encarado como uma espécie de escravidão. Todos sonham, tem uma contagem regressiva para aquele dia dourado da aposentadoria, que será a libertação de todos, o esperado paraíso quando se libertarão dessa tortura. Trabalho é algo que ocupa um espaço muito grande da nossa vida e, em geral, não sabemos nos relacionar corretamente com ele, por uma série de fatores que nós vamos abordar. Um dos mais visíveis é o fato de que a nossa sociedade associa muito felicidade à comodidade, a lei do menor esforço. E na lei do menor esforço, necessariamente, trabalho não é uma coisa muito bem-vinda, muito pelo contrário. Ele se torna o antípoda daquilo que as pessoas buscam. Existe até uma brincadeirinha de mau gosto que o pessoal faz por aí, e diz que as pessoas estão procurando um emprego, não estão procurando um trabalho. São duas coisas bem diferentes, né? Pior é que de mau gosto, mas que em geral é verdadeira. Não é trabalho que se procura, é um emprego. São duas coisas diferentes. Tá? Então essa ideia do trabalho tão mal abordada faz com que a nossa vida se torne um inferno, porque 1/3 do nosso tempo é muita coisa para você viver tão mal. Então você vive naquela expectativa da tortura que virá ou na tortura que você acabou de sair. É muito interessante se a gente parar para imaginar, para perceber, fazer uma observaçãozinha matinal. Quando vocês saírem de manhã de casa, aqueles que ainda estão trabalhando, aqueles que não atingiram o sonho dourado da aposentadoria, quando saírem das suas casas de manhã, olhem para as carinhas das pessoas no volante dos carros, para a carinha das pessoas que andam pela rua e percebam assim, em geral, na maioria dos casos, elas estão com cara feliz de quem vai para alguma coisa muito boa, ou se é aquela carinha de escravos caminhando para a senzala, né? Parece que vai soar aquela música da escrava Isaura no fundo, como trilha sonora. Porque a cara das pessoas é de um desconsolo total. E os jovenzinhos que vão para a escola, pior ainda a carinha deles. Parece que a sociedade toda marcha para uma senzala diária, para um tributo a algo que se faz obrigado e que não se entende bem. Isso é o tipo da coisa que faz com que a nossa vida esteja fadada em grande parte a uma infelicidade, a um estado emocional terrivelmente desagradável, enfim, um fardo. Uma das coisas que eu sempre comento é a questão de não sabermos lidar com a vida. Temos determinados vícios, temos determinadas posturas equivocadas diante da vida, não nos ensinaram a viver, nem consideram que isso é necessário. É como se fosse muito fácil, muito rapidamente, qualquer adolescente sabe o que tem que fazer para dominar suas emoções, para lidar com a cólera, sabe que tem que lidar com a cólera, como se isso fosse um programa, que a gente já nasceu com ele. Todo mundo sabe que a cólera tem que ser dominada, porque senão ela te tira oportunidades, que a vaidade é ruim, que o egoísmo invalida a vida em conjunto, invalida a convivência e que o trabalho, em última instância, é a construção de si mesmo. É como se isso fosse um software que já veio instalado no pacote básico de todo ser humano. Não veio. Nós não sabemos dessas coisas básicas. Você olha para as pessoas, vocês percebem que o básico é desconhecido. Nós não viemos programados para as coisas básicas da vida, elas têm que ser ensinadas. Nós perdemos muito tempo por não sabê-lo. Se tivéssemos uma relação mais adequada com o trabalho, ganharíamos muito tempo, ganharíamos muito em felicidade, ganharíamos muito em realização, ao encará-lo de forma correta. Basicamente, se a gente for analisar a vida de um ser humano, uma jornada diária, do momento que ele acorda até o momento que ele vai dormir, vocês percebem uma coisa curiosa: tudo teria um jeito melhor de fazer. Vocês acham que a maneira como acordam pela manhã é a ideal? O primeiro pensamento que tem pela manhã? Porque vocês sabem que o primeiro pensamento da manhã vai dar uma tônica muito forte durante o dia. A maneira como levantam, a maneira como se organizam para sair, a maneira como se relacionam com as pessoas, a maneira como interagem, enfim, o dia inteiro, até a maneira como se alimentam, haveria que ensinar o ser humano um pacote completo, vida. Ele não sabe despertar, ele não sabe dormir, ele não sabe se alimentar, ele não sabe conviver, ele não sabe trabalhar e vai fazendo do jeito que os seus vícios, que os seus hábitos criados, que as pessoas ele viu fazer, e essas pessoas também não sabiam, ele sai perpetuando formas erradas de fazer. É muito interessante. Todas essas coisas têm um dharma, tem uma maneira ideal de ser feita. E nós efetivamente não fomos educados para a vida. Ah, isso é bobagem, faz de qualquer maneira. Será? O importante é dar conhecimentos técnicos a respeito de determinados elementos específicos, de conhecer
as ciências, a matemática, a estrutura linguística. Não é importante saber conviver, não é importante saber descansar, não é importante saber trabalhar, não é importante saber se alimentar. Será? Olhem e vejam os problemas da sociedade, se não vêem grande parte de não sabermos fazer essas coisas básicas. Por exemplo, não saber conviver. Não é a fonte de grande parte, talvez a maioria dos nossos problemas? Não saber trabalhar também faz com que a nossa vida se torne uma tortura. Tá? Bom, a própria palavra, a palavra trabalho, é uma palavra que vem com uma carga histórica muito negativa. Trabalho e sua herança etimológica. Isso é bem conhecido, alguns de vocês devem saber. De onde vem a palavra trabalho? Quem sabe me dizer? Tripalium, do latim tripalium, que é exatamente 3 paus. Isso era usado para surrar os escravos, enfim. Era uma forma de trabalho forçado. Eram 3 pedaços de madeira com que surravam os escravos para que eles trabalhassem mais rápido, fizessem aquilo que estavam sendo comandados. Ou seja, a palavra trabalho está diretamente associada à servidão, à escravidão. É algo obrigatório e doloroso e desagradável. Então, na própria palavra já veio uma carga muito negativa. E além disso, com o passar do tempo, a gente ainda associou uma outra coisa que é fatal, que é a nossa tão conhecida interpretação do mito do Jardim do Éden. Os homens viviam todos muito bem no paraíso, né? Todos muito felizes. Aí, e não faziam nada. Não é assim? Não faziam nada, por isso eram felizes. Aí, um belo dia, aparece uma serpente corruptora lá, que induz o homem, o primeiro homem e a primeira mulher ao pecado. Eles caem na conversa da serpente, pecam. Qual é o castigo deles? O trabalho. A partir daí eles têm que conquistar o seu pão com o suor do seu rosto. Isso é tomado ao pé da letra. Isso é simbólico, eu não vou abrir aqui agora, mas é um dos símbolos mais belos que existem dentro das tradições da humanidade, e não é bem isso, não é bem o que parece, como em geral os símbolos não são. Eles têm um significado muito mais profundo, que às vezes não tem nada a ver com essa camada superficial. Tomado ao pé da letra, isso faz com que as pessoas pensem o quê? Que elas são condenadas ao trabalho porque pecaram. Não é isso? Se elas fossem boazinhas, elas teriam que trabalhar? Não. Então o trabalho é ruim, é castigo. Você foi malvado, agora eu vou te condenar a algo, trabalho. Certo? Então a associação dessas duas coisas é fatal, é venenosa para o ser humano, que passa a se comportar realmente como se o trabalho fosse uma escravidão. Ainda tem um outro elemento que é interessante que eu coloquei ali. Um médico bastante famoso dos nossos dias, tem vários livros publicados, ele levantou uma teoria que quando eu li eu falei, bom, mas deve ter, pode ser até que seja uma certa fantasia da parte dele, mas que tem perigo de ser fundamentada, tem. Ele diz uma coisa muito curiosa. Se você fizer uma pesquisa, isso já foi feito muitas vezes, existe uma incidência muito grande de morte de pessoas até 2 anos depois da aposentadoria. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. 2 anos depois, muita gente morre, até 2 anos depois que se aposenta. Ele achou esse fato curioso e foi levantar algumas possibilidades, investigar e tentar imaginar o que seria. E são levantadas muitas possibilidades para tentar explicar isso. E ele levanta uma que eu achei muito interessante. E disse, olha, a vida inteira a pessoa sonha com o sonho dourado da aposentadoria, que é a absolvição daquela condenação do trabalho. E o que ela diz para si mesma a vida inteira? O dia que eu me aposentar eu não vou fazer nada. Ah, vai ser uma maravilha, eu vou colocar as pernas para cima e não vou fazer nada. Vou ficar o dia inteiro de pijama dentro de casa, não vou fazer absolutamente nada. Ah, que maravilha vai ser esse dia. Engraçada a felicidade que o homem projeta, não é uma felicidade de pedra. Não vou fazer nada. Bom, ele diz que nós, através dos nossos desejos, dos nossos anseios, dos nossos pensamentos, isso a própria medicina hoje já trabalha, que é a medicina psicossomática, nós geramos como que uma programação para o corpo físico, que é como um robozinho, que ele se programa para te atender. Quando é que um corpo não está fazendo rigorosamente nada? Quando ele está morto. Não é isso? Porque se ele estiver vivo, ele está trabalhando. E biologicamente o trabalho é intenso para nos manter em mais um dia de vida. Tá? Se estiver vivo, ele está trabalhando, está em atividade. Ou seja, não fazer nada significa o quê? Está morto. Então é como se esse desejo de aposentar-se para não fazer nada, o homem se programasse para morrer. Ele diz, olha, o corpo assimila a ordem, entende e executa. Ah, legal, entendi. Você não quer fazer nada, né? Deixa comigo.
Aí deixa passar um tempinho para verificar se a aposentadoria é real, se você aposentou mesmo. Agora deixa comigo que o resto eu sei o que é para fazer. E executa a programação. E de fato o cidadão passa a não fazer nada. É a única forma conhecida de fazê-lo. Tá certo? Então um pouco dos dogmas que temos hoje em dia em relação a essa questão do trabalho. Os mitos que fomos acumulando, mito no sentido negativo, né? Outra coisa que é muito interessante, aqui nós estamos colecionando algumas das muitas posturas equivocadas diante do trabalho. Ah, sabe, não é que eu não gosto de trabalho, não. Mas sabe o que acontece? Minha natureza não é para fazer isso. Eu estou no lugar errado. Eu enveredei para uma profissão que foi as circunstâncias. Eu não tinha natureza para isso. Se eu fizesse aquilo que eu gostava, se eu fizesse aquilo que era próprio da minha vocação, aí sim seria legal, mas fazendo isso que eu faço, olha, não dá para ser feliz. Não tem nada a ver comigo isso, agora não dá mais para voltar atrás. Mas olha, foi um erro, eu não fiz aquilo que era próprio da minha natureza, por isso eu sou infeliz. Essa conversa é muito comum, em geral vai dar sempre no mesmo ponto, muito conhecido e até caricato dentro da sociedade, que é o tão famoso circuito dos aposentados. Está ele aqui, ó. O que é o circuito dos aposentados? Aposentei, agora eu vou fazer aquilo que é próprio da minha natureza. Esperei tantos anos, agora eu vou me realizar. Aí vamos começar. E o que eu gostaria realmente era de ter uma fazenda. Aí compra uma fazenda. É aí aquele negócio, aquela confusão, não sabe lidar com o campo, o caseiro rouba ele, dá uma trabalheira, dá prejuízo, não gosta de nada daquilo. Não, eu me enganei, não é isso, vende a fazenda. Ah, eu gostaria realmente de estudar um instrumento musical. Olha, minha mãe sempre me disse que eu tinha vocação para musicista. Compra um violão, compra um violino, a melhor marca que tem, começa, treina aquilo, dá um trabalho danado. Compra um piano, às vezes, caríssimo, aí começa aquele negócio, 20ª, 30ª lição, ele não aguenta mais aquilo. Não, deixa isso para lá. Me enganei, não era isso. Sabe o que eu tenho vocação realmente? Dança de salão. Todo mundo passa pela dança de salão, não é isso? A dança de salão é uma coisa que eleva o meu astral, é legal, entra no grupo de dança de salão, dança para lá, dança para cá, fica uma hora cansa. Ah, não, esse negócio cansa demais, não dá, eu não levo jeito para isso, não tem um ritmo, não é essa a minha vocação. E toca comprar sapatilha, sapato, roupa, instrumento musical, pintar, compra paleta, compra tintas, começa a pintar, percebe que aquilo não é nada fácil. Exige horas e horas de estudo, uma trabalheira danada. Não era isso, me enganei. Depois dele rodar aí alguns anos, passando por tudo quanto é atividades artísticas, científicas, turísticas, que se possa imaginar, um belo dia ele chega e diz, quer saber de uma coisa? Bom mesmo é o que eu fazia no tempo do meu trabalho. Aí é bem típico esse momento, que é aquele momento que ele começa a visitar os colegas de trabalho. Com aquela cara assim meio desconfiada, e aí, como é que estão as coisas? Mudou muito por aqui, você pode perceber, está sentindo saudade. Ou seja, ele roda, volta ao ponto de partida e conclui que o que era bom mesmo era o que ele fazia. Por que será que acontece isso? Bom, algumas coisas que a gente poderia aventar. Em primeiro lugar, sempre se imagina, temos a fantasia, gente, de que existe alguma coisa no mundo que não seja dual. O meu trabalho, olha, tem umas coisas muito chatas. Fazer tal coisa deve ser maravilhoso. Qualquer coisa tem um lado chato e um lado maravilhoso. Qualquer coisa tem um lado luminoso e um lado obscuro, porque estamos no mundo manifestado. E no mundo manifestado tudo é dual. Não existe nenhuma função no mundo inteiro que não seja dual. Então, quando ele vê aquela pessoa, ele vai a um concerto, vê aquele pianista tocando, deslizando os dedos pelo piano, que maravilha. Isso é que é vida. Ele não sabe dos calos nos dedos, ele não sabe das horas de treino, ele não sabe do desgaste, da competitividade nesse meio, do recurso investido, não conhece nada disso. Então, ele vai e vê uma pessoa, sei lá, pintando maravilhosamente, não sabe do esforço que é para chegar àquele nível de técnica, não sabe das horas, da pesquisa, do investimento, do trabalho, não conhece o lado obscuro, só vê o fruto, só vê o resultado. Então, imagina que existe alguma coisa no mundo que é um sonho dourado. Ah, quais são os problemas? Qual é a profissão mais invejada do mundo? Qual será? Artista nem tanto, né? Imaginem o emprego mais invejado do planeta, sei lá, presidente dos Estados Unidos da América, o emprego do Obama.
Vocês acham que é confortável, que não é dual aquilo ali, que não deve ser um aborrecimento tremendo, um nível de risco altíssimo, uma pressão violenta? Olha, não sei como é que alguém que suporta uma posição como essa. Deve ser extremamente árduo, não é? Existe inclusive um antigo mito, que eu coloquei ali para vocês, aquela espada que está pendurada ali, a espada de Damocles. Já ouviram falar desse mito? É um mito grego, que dizia que havia um rei, e esse rei era muito justo. Uma ocasião ele estava fazendo seus julgamentos na sala do trono, trazem um bandido, ele condena esse bandido à prisão, e esse bandido chega para ele e diz: você é muito arrogante, você manda me jogar numa cela, num calabouço, porque você nasceu em berço de ouro, você é rei. Se eu estivesse no seu lugar, eu faria diferente. Você não sabe julgar, você não tem noção do que é estar no meu lugar. Aí o rei fala: ué, mas você gostaria de ser rei? Ué, lógico que gostaria, quem não gostaria? Aí o rei falou: ué, mas por que você não disse isso antes? Não seja por isso. Levantou imediatamente do trono e mandou colocarem o bandido sentado no trono. Era isso que você queria? É, claro, lógico. Você está se sentindo bem aí? Uma maravilha, uma beleza. Tá certo. Agora olha para cima. E quando o bandido olha para cima, ele leva um susto. Do alto do teto do castelo pendia um enorme punhal, cuja ponta apontava exatamente para a cabeça do rei. Aí o rei diz: você está vendo aquilo ali? O que é aquilo? Aquilo é o punhal da justiça. Primeiro erro que você cometer, ele cai na sua cabeça. Imediatamente o bandido resolveu levantar e ir para o calabouço, que era o lugar mais seguro. Evidente, não existe em nenhum lugar do mundo nada que não seja dual. Então essa é a primeira fantasia que em geral faz com que a gente ache que existem milhões de empregos melhores do que o nosso. Segunda grande fantasia que existe aí: achar que nós sabemos mais do que a natureza. A natureza se enganou. Eu caí aqui de paraquedas, existe acaso. E, portanto, se eu escolhesse, seria melhor. A natureza não existe acaso. Na natureza não existe caos, existe cosmos, que é um elemento que eu coloquei aqui também para a gente discutir. Filosofia no caos. Isso é muito importante que a gente entenda essa ideia. Não existe filosofia possível quando acreditamos que o universo é caos e não cosmos. Por quê? Toda filosofia trabalha com uma compreensão lógica da vida, com premissas que levam a conclusões, com um ordenamento de ações que geram consequências, de tal maneira que você pode escolher as ações apropriadas que te levam às consequências que você quer, com um universo que é ordenado e que se movimenta segundo a justiça, segundo leis, segundo um Dharma. Se o universo é caótico, não existe possibilidade nem necessidade de filosofia. Porque qualquer coisa que você faça não te garante as consequências que você pretendia. Se o universo é caos, não existe filosofia. E não existe possibilidade de uma ação ordenada. Sempre, classicamente, se disse que a vida não é caos, é cosmos, existe ordem, existe lei. Nós não somos os espertos no mundo e a natureza totalmente caótica jogando dados. A natureza sabe exatamente o que faz e coloca cada ser no lugar que lhe corresponde segundo a lei da necessidade. De tal maneira que, se vocês considerarem toda a conjugação de fatores que existem na nossa vida, momento histórico que você vive, família que pertence, profissão que lhe foi destinada, todo esse conjunto de fatores que foram colocados diante de você como o próximo degrau, é o caminho de menor resistência para a tua evolução. Se houvesse alguma outra coisa que te permitisse evoluir mais que isso, você não estaria aí, estaria em outro lugar. Não temos mais sabedoria do que a natureza. A aceitação daquilo que foi colocado no nosso caminho é a aceitação do caminho de menor resistência. Isso não é passividade, isso é inteligência, é saber lidar com os fatores da vida, sabendo, como dizia Marco Aurélio, que nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. E que a natureza tem inteligência, que a ordenação dos fatores não é caótica. Quando aprendemos a perceber que a vida não é caótica, nós começamos a aprender da vida. Até então só brigamos com a vida e queremos achar que poderíamos ordená-la melhor se fôssemos nós a ordená-la. Essa briga com a vida faz então que às vezes a gente ache que, se tivéssemos que escolher, escolheríamos melhor. Tá? Então a necessidade de experiência dá o lugar de cada coisa. E um outro elemento que também é importante em relação a essa questão do trabalho, que é a questão do serviço, do servir, que é um dos atributos fundamentais da natureza. Desconsideramos a questão do trabalho do ponto de vista da identidade que ele nos fornece ao servirmos.
tudo no universo serve. E a identidade dos seres é dada pelo serviço que eles prestam ao todo. Sempre comento com vocês em sala de aula que um objeto isolado do universo, fora das suas funções, ele não tem identidade. Imaginem vocês um pedacinho de ferro com uma cabecinha e todo rosqueadinho. Você nunca viu uma engrenagem, não sabe para que serve aquilo. Aquilo não é nada. A partir do momento que você entende uma engrenagem, sabe que essa pecinha serve para conectar duas peças, isso se torna um parafuso, ganha uma identidade. Fora da engrenagem, fora do todo, sem o papel que ele cumpre no todo, ele não é nada. Nós temos uma concepção muito prática disso dentro da nossa vida. Se você tem dentro de casa algo que não serve para nada, o que você vai fazer com isso? Jogar fora. Ninguém conserva algo que não serve para nada. Não é isso? Temos uma noção utilitária onde as coisas necessariamente têm que servir, ela existe para servir. Agora nós achamos que nós somos uma exceção a esse esquema. O ser humano é o único ser que não veio aqui para servir, ele veio para ser servido. Então ele não tem que servir a nada nem a ninguém. Bom, algo que não serve a nada, lançaríamos no lixo. E achamos que nós também não seremos lançados no grande lixão cósmico da inutilidade, reservado a todos os seres que se negam a servir. A identidade do homem é dada pelo serviço que ele presta ao todo. O universo necessita de cada ser que está aqui. Se existe esse ser é porque existe uma necessidade dele, existe uma função que garante a sua identidade. Ao cumprirmos aquilo que nos corresponde como seres humanos, servimos e nos realizamos naquilo que a natureza nos fez e conquistamos a nossa identidade. Então, trabalho é serviço. Uma coisa que é importantíssimo que vocês lembrem. Em última instância, o maior trabalho do homem é a construção de si mesmo. Através das coisas, o homem constrói a si mesmo. Então, se vocês perceberem a maneira como vocês lidam com cada coisa que passa pela sua mão, de uma maneira equivalente, estão lidando consigo mesmo. Se tem descaso, terão descaso em relação à sua própria construção, em relação à formação do seu próprio caráter. Se tem descuido, se são relapsos, se são desatentos, assim serão na construção de si próprios. As coisas nada mais são do que uma projeção externa do sumo trabalho do homem, que é a construção de si mesmo. Tá? Então o serviço é de onde vem a identidade de todos os seres. Isso é uma outra acepção muito importante na questão do trabalho. Outro elemento muito importante para refletirmos em relação a essa questão do trabalho: ser fator de soma. Quando nos realizamos, fazemos aquilo que nos corresponde, nós somos fator de soma na nossa própria vida e na vida daqueles que nos cercam dentro da sociedade. Uma das coisas que eu falo muito para vocês, é terrível a gente imaginar o que é um ser humano que ao final da sua vida olha para trás e se pergunta: eu somei a vida de alguém? Ou eu somei a minha própria vida? Eu sou um pouquinho melhor do que eu era quando tudo isso começou? A minha vida, a minha energia vida foi empregada em alguma medida em esculpir a mim mesmo e me tornar melhor? Qual foi o defeito que eu limei? Qual foi a virtude que eu superei? Qual foi a condição humana que conquistei? E o que eu propiciei às pessoas que estiveram na minha vida crescer porque estiveram comigo? O fato das pessoas estarem na minha vida as torna melhores ou piores? Elas cresceram ou não com isso? Se eu fui fator de soma para mim mesmo e para o mundo à minha volta, isso é serviço, isso é trabalho. Considerar em qualquer coisa que a gente faça que ao passarmos deixaremos um pouquinho melhor do que estava quando chegamos. Vocês já imaginaram uma sociedade onde todo mundo andasse pensando nisso? Todos os locais por onde você passa ficarem um pouquinho melhores do que estavam quando você chegou? Ao atuar num trabalho, ao interagir num ambiente, ao ocupar um espaço. Quantas e quantas vezes passamos por locais e vemos que as pessoas passam e deixam coisas jogadas no chão, coisas desarrumadas, e não tem uma preocupação que o seu rastro seja o caos. Elas não percebem que o seu rastro diz muito delas. Se elas olharem para trás, vão se ver nesse rastro. Então, o que deixamos para trás? Somamos. Fomos um fator de soma até o ponto da gente poder se colocar ao final da vida, diante da nossa própria vida, e fazer a seguinte pergunta: se eu não tivesse existido, faria alguma diferença? Para mim mesmo e para o mundo? Ou seja, a minha vida contou positivamente? Isso é o saldo final do trabalho. Porque, em última instância, a maneira como trabalhamos vai ser a maneira como construímos a nós mesmos.